E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2024 que fala sobre mecânica e a questão diz o seguinte: nos automóveis é importante garantir que o centro de massa, que ele vai chamar de CM, de cada conjunto roda-pneu coincida com o seu centro geométrico. Esse processo é realizado em uma máquina de balanceamento no qual o conjunto roda e pneu é colocado para girar uma velocidade de valor constante. Com base nas oscilações medidas, a máquina indica a posição do centro de massa do conjunto e pequenas peças de chumbo são fixadas em lugares específicos da roda até que as vibrações diminuam. Durante o treinamento de sua equipe, a fim de corrigir a posição do centro de massa indicado pela máquina, o mecânico apresenta o esquema a seguir, com 5 possíveis pontos da roda para posicionar uma peça de chumbo. Em qual ponto deve ser fixada a peça de chumbo para corrigir a posição do centro de massa desse conjunto roda-pneu? Bom, essa é uma questão que a gente pode tratar ela de uma forma bem superficial, né? Ela é uma questão bem fácil, porque ela é uma questão bem intuitiva. Basta o aluno ter uma noção do que é centro de massa, né? Não precisa ter o conhecimento dos cálculos do centro de massa, mas basta ter uma noção. A gente pode pensar que o centro de massa é como se fosse o ponto de equilíbrio daquele objeto, né? Que se eu quisesse equilibrar ele, seria o ponto onde eu preciso apoiar ele, ou se eu jogasse esse objeto ou colocasse esse objeto para girar, seria o ponto que ele deveria girar. No caso, a gente sabe que a roda ela tem que girar em torno do seu centro geométrico, que é o que a própria questão deixa claro aqui, né? Ela tem que girar em torno do seu centro geométrico. Esse seria o centro geométrico da roda. E o centro de massa deveria estar ali. Então a gente precisa colocar uma pecinha de chumbo para puxar o centro de massa, né, para aquele ponto, levar o centro de massa para aquele ponto. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês, para tentar explicar melhor essa situação, é o seguinte, ó, imagina que eu tenho aqui, ó, uma vassoura, tá? Eu quero apoiar uma vassoura, fazendo com que essa vassoura fique em equilíbrio. O que a gente consegue entender, ó? Que para eu conseguir equilibrar essa vassoura, eu não posso botar ela bem no meio apoiada aqui, ó. Porque se eu fizer isso, a gente sabe que ela vai girar para o lado onde ficam ali as cerdas, porque é o lado mais pesado, entre aspas, ali, né? Então, o que a gente entende? Ó, que o ponto de equilíbrio da vassoura ele seria mais ou menos por aqui. Ó. Se eu quisesse equilibrar a vassoura, eu teria que pegar mais ou menos esse ponto. Isso indica o quê? Ó? Indica que o adicional dessa massa aqui, ó, faz o centro de massa dessa vassoura vir para cá. Ó. Aqui fica o centro de massa da vassoura. E esse é o ponto de equilíbrio. Mas se a gente pegar e retirar as cerdas, o que a gente consegue observar? Ó? Que o centro de massa ele não vai estar mais no mesmo ponto. Digamos que eu tirei aqui, ó, desrosquei essa parte, agora a gente só tem o cabo da vassoura. O que vai acontecer? Ó, só com o cabo da vassoura, aí a gente tem uma barra mais homogênea e aí sim o centro de massa ele acaba ficando no meio. Então o que a gente entende? Ó? Adicionar aquela parte aqui, né, das cerdas desse lado faz com que o centro de massa seja deslocado para a esquerda. E essa é a ideia da questão. O que a gente quer fazer? A gente precisa fazer com que o centro de massa ele seja deslocado para esse ponto, para o centro. E para deslocar ele nessa direção e nesse sentido, a gente precisa adicionar uma massa exatamente nessa linha. Porque, vamos entender, se eu colocar uma massa no ponto 4, eu vou deslocar ele para baixo. E não é o que a gente quer somente, né? A gente quer para baixo e para a esquerda. Se eu botar ele no ponto 2, uma massinha, eu vou deslocar ele só para a esquerda. Como eu disse, não é o que nós queremos. Se eu colocar no ponto 1, eu vou deslocar ele para cima e no ponto 5, eu vou deslocar ele justamente para o lado que eu não quero, para o lado oposto, né? Então, como eu quero puxar o centro de massa para o centro da roda, que é o ponto geométrico, eu preciso fazer o quê? Colocar uma massa que faça o ponto de equilíbrio da roda ir para aquele ponto. Como a própria questão fala, né? Se a gente não tem o centro de massa exatamente no centro geométrico, o que vai acontecer é que a roda vai tender a girar em torno desse ponto. E aí isso vai criar um movimento diferente, um movimento estranho, um movimento vibratório da roda, e isso não é bom
para o carro, não vai ser bom para o movimento do carro. Então, resumindo a questão, a resposta certa é a alternativa C. Eu preciso colocar uma pecinha de chumbo na posição 3. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.